A Base Nacional Comum Curricular, ela está prevista desde a Constituição, né? Então, tem um artigo específico da Constituição, 210, que já prevê, tudo bem que fala em termos de conteúdos mínimos, mas é algo que deu um parâmetro geral, né, para a universidade em termos de currículo. E depois, essa prescrição, ela vai aparecendo em outros documentos legais, em outros fóruns, própria Lei de Diretrizes e Bases, né? O Plano Nacional de Educação, que reitera essa necessidade de ter uma base nacional comum curricular. Então, é assim que ela foi se constituindo. E como, se a gente pensar 1988, 96 com a LDB, as diretrizes curriculares também, então uma série de documentos e prescrições, né, atos legais, são muitos anos em que ela está em pauta na discussão no Ministério da Educação, né, Ministério da Educação e Conselho Nacional de Educação. Então, acho que é interessante pensar que é algo que vem sendo discutido, controverso, porque currículo é realmente um campo de disputas. A gente que estuda um pouco essa área, né, a gente tem pesquisadores aí, vários, inclusive que se posicionaram de forma contrária à existência de uma base nacional comum curricular, mas de todo modo, o que acho que a gente consegue em comum é essa percepção de algo muito conflituoso, de muita disputa de poder, né? E então, há anos que a possibilidade do nosso país ter uma base nacional comum curricular já vem sendo alvo de discussão. Então, ela veio se constituindo assim. A gente tem um marco mesmo dessa que foi homologada em 2015, né, com mais uma portaria designando um grupo de especialistas, de assessores. Já havia antes grupos redigido uma série de documentos analíticos por disciplina ou por área de conhecimento. E em junho de 2015, a proposta ela era a partir de uma análise das proposições curriculares do país. Então, houve um sistema, né, eletrônico de recebimento das secretarias de educação, tanto municipais como estaduais, dos currículos que estavam em vigor, né? E foi interessante, ou seja, um material riquíssimo para pesquisadores desse campo, dessa área. É a gente perceber a enorme diversidade, né, desse material. E a partir dessa análise, dessas premissas contidas em cada um desses materiais, tal, e o próprio grupo foi se reconfigurando, né, os grupos de assessores, que eram por área de conhecimento. Essa foi uma inovação, inclusive, no formato que a base foi apresentada, que o documento foi apresentado na primeira versão, e um formato também criticado pelas áreas de conhecimento. Então, e aí cada assessor, né, acabou, por exemplo, a área de humanas acabou tendo também um assessor de história, um de geografia, um de filosofia, de sociologia, para poder contemplar de forma mais específica a disciplina, né? Então, é um longo tempo e ela veio, e acredito que vai continuar sendo sempre um documento, uma questão em discussão, em aberto e em discussão. Realmente o documento ele é mandatório, ele é normativo, né? Agora, a noção de obrigatório, nós temos que discutir um pouco mais quando a gente confronta este documento com outros documentos, né? É lógico que esse documento foi feito numa rede de acordos que já vinham sendo feitos, por exemplo, a partir da LDB, das diretrizes curriculares nacionais que foram publicadas e homologadas pelo Conselho Nacional de Educação em 2010, né? Com base nesses documentos, né, há muitas discussões sobre a questão da diversidade, sobre a questão da autonomia dos municípios e estados, né? Então, se a gente considerar que o documento é normativo, mas que tem que respeitar várias questões, sobretudo em relação à parte diversificada, às diferenças nacionais, eu acho que não tem essa questão de obrigatoriedade tão forte na interpretação do documento, embora o conteúdo do documento, de alguma forma, sirva como norte, né? Inclusive,
nós temos que ler o texto da BNCC junto com a resolução número 2, de 22 de dezembro de 2017, do Conselho Nacional de Educação, quando o Conselho delibera, né, que os municípios terão autonomia, de que há várias questões, os municípios e estados, que os municípios e estados vão resolver internamente, né, que não estão, por exemplo, no documento, que vão, de alguma forma, repercutir na leitura do documento. A própria ideia de sequência, que é uma coisa muito controvertida, né, de progressão, a noção de competência, que está muito forte nessa última versão que foi homologada, porque até a segunda versão a gente tinha uma noção de direitos de aprendizagem, que era uma visão um pouco mais social da questão do direito, né? Um pouco mais, não, totalmente social, né? O direito como uma coisa a ser assegurada. Quando você tem hoje competência, você tem uma mudança de concepção, mas os conteúdos que estavam no direito na primeira e segunda versão continuam com o nome de competências. Então, direito foi substituído por competência, mas os conteúdos são os mesmos. Do ponto de vista das grandes questões da educação, finalidades da educação nacional, que tem a ver com questões éticas, políticas, sociais, com direitos humanos, principalmente, né? Então, não dá para a gente, dá para fazer uma leitura plural também do texto. Inclusive, o Conselho Nacional de Educação, ele coloca nessa resolução que onde se lê competências, lê-se direitos e objetivos de aprendizagem. Então, tem uma flutuação, né? Isso é resultado de um processo de negociação do que virou o último texto da BNCC em relação aos anteriores, né? Algumas áreas conseguiram manter, assim, praticamente tudo que tinha sido negociado. Então, o termo direitos e objetivos de aprendizagem ficou no documento da educação infantil. E saiu do documento do ensino fundamental, mas o Conselho Nacional recupera isso e torna a colocar um pouco de polissemia nessa leitura, né? Um pouco de diversidade nessa leitura. A gente tem estudiosos e pesquisadores que se posicionaram de forma favorável e contrários. Houve uma palestra do professor Cury, aqui na Faculdade de Educação mesmo, em que o tema era a questão da base, em que ele, como conselheiro, nos falou que até o nome foi objeto de discussão. Se era Base Nacional Comum Curricular, ou era curricular comum, e o significado que cada palavrinha trazia para os conselheiros, remetendo à ideia de cidadania, a de direito. Então, dentre essa controvérsia toda, a gente ouviu alguns estudiosos temerosos que a existência de uma base nacional comum curricular fosse alterar drasticamente a autonomia dos professores na sala de aula. A diversidade de experiências de ensino que a gente tem hoje em dia, principalmente num país como o nosso, que tem essas dimensões continentais, que tem essa dimensão continental. Então, dentro dessa discussão toda, e aí eu vou falar como eu me posiciono, porque eu tenho essa trajetória em sala de aula e essa perspectiva de imaginar que um documento prescrito pode formatar, eu acho que ela não corresponde à realidade. Há um fazer docente, até um termo que o Antônio Nova cunhou, que é da transposição deliberativa. Quando você está dentro da sala de aula, essa transposição, alterando um pouco a ideia de transposição didática, não é uma mera transposição, tem os saberes acadêmicos, não é isso. Há todo um processo de escolhas de quem está dentro da sala de aula, de pressões, de dilemas relacionados àquela turma específica, àquele espaço escolar, né, a família, a comunidade em que aquela instituição escolar está, enfim. São vários os fatores que fazem com que o que está prescrito não necessariamente ele é transposto de forma igual, né? E aí, se a gente puder pensar, há outras formas de tentar padronizar o currículo.
A gente tem os sistemas de avaliação, né? Muitos, desde a minha época, né? Então, o ensino médio vai ser o quê? Meio que preparatório, vamos pensar os vestibulares. Então, você tem outros mecanismos que, de certa forma, interferem no currículo, fortemente. Sistemas de avaliação, os próprios livros didáticos, então é uma outra expressão que é o currículo editado, né? Então, muitas vezes, quando saíram os parâmetros curriculares nacionais, que também saíram a princípio para ser essa base nacional comum curricular, e foi negado. O Conselho Nacional não aprovou, né? Como, achando muito detalhado, achando que não cumpriu a etapa da consulta pública, que é exigido. Né? É preciso ter uma consulta pública bem ampla, né? Que se saiba quem está fazendo os pareceres, tudo. Mas naquela época, o que houve em termos da uma grande maioria do material didático era só o carimbo, de acordo com os PCNs, de acordo com os PCNs. Algumas instituições que a gente sabe também, elas padronizam, então tem uma supervisora, ou tem uma direção, ou tem alguém além do docente que vai ditar o que deve ser trabalhado em termos de conteúdos, né? Então, acho que são muitos fatores que eles não é necessariamente a existência de uma base que vá alterar drasticamente o fazer docente. Né? Essa ingerência a gente já tem, o docente já tem, por várias outras dimensões aí. Às vezes as pessoas davam uma sugestão de um objetivo de aprendizagem que apenas mudava a redação, as coisas de lugar. Não houve um protesto geral, por exemplo, por exemplo, na área com a qual eu trabalhei. Por quê? Porque esse documento ele não é um documento inaugural. Ele é um documento que dialoga com as concepções, com as formações que vinham sendo feitas, por exemplo, na alfabetização, a gente teve muita participação. A gente já tinha praticamente 4 anos do Programa Nacional de Alfabetização na Idade Certa, inclusive com objetivos e direitos de aprendizagem, né, que a gente vinha discutindo. Então, esse documento da BNCC ele não é tão inédito do ponto de vista dos movimentos acadêmicos, do ponto de vista É lógico que a gente toma decisões. Algumas são decisões políticas e epistemológicas, mas não seria nada tão diferente. Agora, eu acho que houve sim uma participação, houve muita participação de especialistas no Brasil inteiro que deram pareceres, né? E discussões em várias regiões do país. Agora, as discussões nas regiões do país foram muito mais em torno das formas de implementação, das condições de implementação, do que propriamente do detalhamento epistemológico, né, da BNCC. Foi aprovada a necessidade que a sociedade participasse, pelo menos em termos de uma consulta. Então, as etapas da base, a partir de 2015, houve um período de setembro, que foi o lançamento da primeira versão, até setembro de 2015, até março de 2016, em que um sistema, né, um site, um portal, em que qualquer indivíduo da sociedade, botando lá só o seu documento, ele poderia participar, que aluno poderia participar, professor, instituição, associações. Então, houve um levantamento e uma consulta mesmo, a partir dessa primeira versão, né, dos objetivos de aprendizagem e tudo mais. Os números são, assim, astronômicos, 12 milhões de participações, de registros. Ah, você quer dizer que 12 milhões estavam completamente envolvidos, debatendo? Não, gente. A gente sabe que tem realidades diferentes, teve docentes que a gente tem contato, teve redes que se envolveram, inclusive porque os especialistas que estavam nas equipes, eles eram das secretarias de educação do Brasil todo. Então, em que eles promoveram debates e puseram no calendário escolar esse momento da discussão, ensinaram como acessar o próprio sistema, enfim. E teve outros que as pessoas, ou a direção fez, ou enviou... elencou ali, elegeu uma pessoa para fazer e essa primeira versão ficou praticamente sem uma discussão, né? Além dessa consulta pública eletrônica,
cada documento de cada disciplina passou por pareceristas. Então foram convidados especialistas na área para leitura e depois posterior reunião em que eles pontuaram, né, as potencialidades daquele documento, os limites, fizeram sugestões, e essa documentação toda, então todas essas contribuições eletrônicas, todos esses pareceres, eles estavam no site do Ministério da Educação, eles estavam públicos, né? Qualquer pessoa que quisesse acessar. Hoje realmente, uma pesquisa muito rápida que eu fiz, eu não localizei mais, mas eu já tinha baixado todos esses documentos com receio realmente de não poder acessá-los mais, mas eles estavam lá. Além, então, olha, eletrônicos, pareceristas e os especialistas e os assessores, nós fomos convidados assim, em inúmeros eventos. Então, a associação daquela área, então a AMPU no caso da história, né, a GB no caso da geografia, essas associações ou grupos de estudo, ou entidades, elas nos convidaram e a gente ia participar. E pessoas do próprio Ministério também, da coordenação, assessoria, havia, né, toda, do CONSED, da Undime, eles participavam de eventos tentando propiciar essa consulta, essa análise, essa discussão sobre essa primeira versão. Então, acho que ela atingiu, é claro que de formas diferenciadas, mas pelo que foi comentado, é claro, é uma versão que a gente recebe, eu não tenho um estudo aprofundado sobre isso, mas o que foi dito é que foi o documento que mais contribuições teve até então na história desse país, né? Então, é nesse sentido que a gente acredita que foi bastante divulgado e comentado e discutido. A minha avaliação é que toda proposta que envolve currículo, embora o BNCC não seja currículo, o BNCC é um documento inspirador de currículos, né? É um processo de luta e negociação o tempo todo. Então, se você vai pensar, por exemplo, do ponto de vista dos grupos que se envolveram para discutir a BNCC, você pode dizer assim, os grupos de currículo tiveram muito mais críticas, independente do conteúdo da BNCC, né, do que os grupos que trabalham com ensino, grupos de pesquisa que trabalham com ensino. É muito difícil a gente, por exemplo, pegar uma negociação com alguém que é da área de linguística, com alguém que é da área do ensino de língua portuguesa ou que trabalha com alfabetização. Por aí vai, história e ensino de história, né? Eu acho que nessa configuração dos grupos de especialistas ou de leitores críticos que se envolveram, a gente já começa a ver essa série de problemas, né? Agora, entre professores, a gente fica perguntando por que eles se mobilizam mais para algumas áreas e menos para outras, com que tipo de problema a gente está vivendo na educação para que eles... Que tipo de problema a gente está vendo na educação que leva a esse tipo de participação? Eu falo da alfabetização, a participação enorme que foi no documento de língua portuguesa, nos anos iniciais, né? Uma BNCC pode dar visibilidade a áreas que são pouco trabalhadas. Eu acho que já é questão do direito aí, essa leitura, né? Por que artes, por que educação física, por que ciências humanas? Tem que ter um estatuto parecido com as outras áreas e outros componentes. Será que isso estava assegurado nas práticas escolares? Eu acho que, de alguma forma, entre as áreas tem esse reposicionamento, entre os componentes tem esse reposicionamento. Agora, os professores se envolvem nesse nível, quando é que os professores se envolvem, né? Então, nós tivemos vários professores que participaram do grupo de especialistas da redação, que foram indicados pelo Undime, indicados pelos secretários estaduais de educação, pelas secretarias estaduais de educação, né? Houve uma representatividade, né? A gente vê na publicação atual da BNCC uma lista enorme de pessoas que participaram de todas as regiões do país, né? Então, eu acho que muito mais isso determinou a construção do currículo do que olhar modelos internacionais, do que olhar currículos nacionais.
né? Eu acho que houve uma participação possível, né? Não significa que não vai continuar havendo participação na discussão da implementação, porque se os municípios, se os estados começam a se mobilizar a partir de agora, porque há uma norma de que até 2020 esteja implementado, né? Eles vão poder se bater de novo com essa discussão, sabe? Num plano cada vez mais micro, né? Isso não significa que os efeitos dessa BNCC não vão ocorrer em plano macro, como nas avaliações e livros didáticos, que de alguma forma, a gente pode fazer uma crítica do alinhamento, né? Como se a avaliação viesse em primeiro lugar. A gente pode fazer também um paralelo com o que veio acontecendo nos últimos anos, que a avaliação nunca deu conta de avaliar questões fundantes da educação, como atitudes, valores, né? Postura frente ao mundo. Ela avalia questões cognitivas e o currículo sempre foi muito mais do que isso. Estou dizendo assim, no momento que antecedeu o BNCC, sabe? Os livros didáticos, eles nunca foram, mesmo com princípios baseados nos PCNs, nunca foram idênticos, né? Nunca houve uma proposta unificada nesse país. Então, será que a BNCC vai produzir? A gente tem que ver os mecanismos políticos da sociedade, que, baseado no princípio da diversidade, também não deixa isso acontecer. Mas sempre houve um movimento de luta forte de professores contra esses controles extremos, né? Acho que a gente já tem história de resistência também. Porque eu acredito, na forma como eu penso política, que currículo, dado esse caráter de disputas, né, que ele contém, ele sempre demanda essas disputas políticas mesmo, né? Então houve algumas acusações em termos dos interesses do mercado editorial, de grandes fundações que conseguiram perceber na educação uma fatia do mercado bem rentável, né? A gente tem sites, tem portais dessas fundações que desde o início elas estavam presentes, apoiando, financiando fóruns, congressos, trazendo palestrantes de vários países para relatarem um pouco sua experiência em termos da construção de um currículo comum, né, em seus países e tal. Então, essa ingerência existe sim, né? Essa participação, essa disputa, e ela não fica só entre, como se fosse assim, o mercado e o governo, né? Ela tem muitas facetas, inclusive dentro da própria equipe. A gente tem que pensar que o campo de conhecimento, ele é bastante complexo, ele é bastante polêmico. As equipes não foram constituídas por um grupo de estudo de determinada universidade, de determinado laboratório de pesquisa. As equipes que elaboraram os documentos, a base, elas foram constituídas com especialistas indicados pelo CONSED, então, secretarias, né, de educação do Estado, e pela Undime, os dirigentes municipais. No caso, eu vou sempre me referir à história, depois a gente acabou se conhecendo, aquele grupo se constituiu ali, né? Claro, às vezes os convidados especialistas de universidades eram pessoas que tinham que ter doutorado e pesquisa no assunto. Então, é claro que você já, de certa forma, conhecia aquelas pessoas em termos da produção acadêmica delas. Mas havia, o que eu estou querendo dizer? Havia uma discussão política de concepções variadas e diversificadas na própria equipe elaboradora. E aí em qualquer outra instância, né, de pensar desde aquela equipe de especialistas, os assessores, o próprio governo, a pressão que o governo sofreu, a mídia de maneira geral. A mídia, a gente tem trabalhos feitos já em relação ao julgamento feito pela mídia, principalmente de duas disciplinas, principalmente história e língua portuguesa, mas que expressam claramente divergências políticas, né? E aí, num sentido mais macro,
Há uma agenda, há interesse? Com certeza, mas não é só na base, né? Esses interesses, eles existem a partir do momento em que você tem uma rede privada de ensino, então são empresários. A partir do momento que você tem editoras, então são empresários, é um mercado interessado. O próprio, vamos pegar uma fatia imensa que é o livro didático, né? A gente tinha aí, e isso sempre teve. Aí tem a criação do PNLD, que procurou, e é um programa de Estado muito interessante, de análise, de você ter pesquisadores, não, esse livro está muito, né, contém erros, esse tem muito preconceito, tal, então de tentar fazer uma análise. Mas há o quê, de novo? Interesses. Tem momento que você tem vencidos e vencedores, a todo momento, especialmente no campo educacional. Eu acho que isso aí não dá para currículo especialmente. Acho que isso não é uma frase, não é um chavão acadêmico, currículo é um campo de disputas. Isso é verdade, assim, é vivenciado em cada situação, nessa rede que a gente tem, né, dessa disputa de poder mesmo.